pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Natan, aqui da Ecology, e eu sei exatamente o que muitas vezes quebra nossas pernas ou que muitas vezes a gente deveria aplicar e não aplica. Você sabe o que é? Simplicidade. Isso aqui muitas vezes é um calcanhar daqueles pra gente. Por quê? Porque a gente gosta de complicar muitas coisas. A gente pode ir para o caminho fácil, mas não sei o que dá na nossa cabeça. Muitas vezes a gente escolhe o caminho difícil, mais complexo, mais robusto e etc, para que a gente possa criar alguma solução ou dentro de qualidade de software, a gente dizer que está entregando algo com qualidade. Muitas vezes em nosso caminho a gente escolhe um caminho difícil, porque talvez na nossa cabeça alguém colocou que complexidade ou difícil é sinônimo de qualidade. E nem sempre é assim. Pode ser que, dado o projeto que nós estamos, o contexto que nós estamos, seja algo complexo, e isso exige uma resposta complexa. Mas a gente não aplica o princípio de testes ágeis em manter as coisas simples. É como se fosse a regra. Ou, na verdade, é como uma regra. Se algo pode ser feito simples, por que nós não fazemos? Essa é uma pergunta interessante. Porque alguma coisa ela pode ser aplicada de forma simples, por que a gente não segue? Vamos pensar uma automação, um processo, um tipo de teste, um nível de teste. Se pode ser aplicado de forma simples, por que a gente não aplica? Essa estratégia simples, essa arquitetura simples, esse processo simples? Ou a gente acha que por ser simples demais, talvez não dê o valor ou brilhe os olhos de alguém? Percebe a ideia? Percebe a ideia? Mas hoje eu quero trazer para vocês alguns pensamentos aqui da Liz e da Janete que vão fazer com que a gente pense, cara, a gente deveria pensar primeiramente em simples. A gente deveria pensar primeiramente em deixar as coisas simples. Porque de fato, se a simplicidade resolver o nosso problema, pô, maravilha. As outras coisas vão ser fáceis. Imagine um processo que é simples, uma estratégia que é simples, uma automação que é simples, sem aplicar vários padrões de projetos, por exemplo, e depois fica uma dor de cabeça, até para quem vai entrar no projeto que não tem conhecimento. Aí isso gera uma dor de cabeça. Resolve o problema? Resolve. Mas talvez muito complicado. Complicado demais. Entende? Muitas vezes nós não precisaríamos disso. Então, vem comigo navegar em algumas coisas que são bem importantes aqui. E aqui a gente vai ter alguns insights que eu quero trazer para vocês. Ó, o que a Janete e Lisa falam para a gente algumas partes sobre a ideia de que nós precisamos nos manter simples, né? O keep it simple, né? Ó, os testadores ágeis e suas equipes são desafiados não apenas a produzir a implementação de software mais simples possível, mas também a adotar uma abordagem simples para garantir que o software atenda os requisitos do cliente. Então, constantemente, nós somos desafiados, ou deveríamos ser de fato desafiados, a dar soluções simples, sempre que possível. Beleza? Então, dos lugares que eu passei que features elas eram mais perigosas, que tinham riscos e que tinham problemas, muitas vezes nem eram pela própria natureza da feature que ela é complexa, mas às vezes era porque o código foi feito, por exemplo, de um jeito encapsulado demais, era um emaranhado de coisas, eram vários padrões sendo aplicados ali e no final das contas resolvia o problema, mas causava uma ansiedade. Vamos mexer naquele módulo, vamos mexer naquele componente, vamos mexer nessa funcionalidade. A galera já levantava a mão, cara, risco, problema. Se mexer aqui, quebra ali. Se mexer ali, quebra aqui. Basicamente isso. Mas a ideia é, o quanto de fato nós somos desafiados, ou na verdade estamos aplicando esse princípio de nós buscarmos soluções que sejam simples. Mas não só isso, mas nós como que age? Será se os processos que nós estamos criando estão sendo burocráticos demais, complexos demais? Será se a estratégia que nós estamos aplicando faz sentido para o projeto que nós estamos? Eu quero ter uma estratégia aqui que eu utilizar
N coisas, N ferramentas. Será se nós precisamos? Ou quando nós pensamos em automação, eu penso em vários padrões de projeto que eu quero utilizar naquela automação. Aí eu posso pensar em Page Object, em builders, em injeção de dependência. Aí eu posso começar um monte de coisa aqui, colocar dentro de uma automação que vai funcionar. Mas será que faz sentido a gente colocar tudo isso? Ou se a gente manter as coisas simples não resolveria o nosso problema? Entende? A gente precisa de abordagem simples também para garantir os requisitos do cliente. Isso não significa que a equipa não deva dedicar algum tempo para analisar temas e histórias, ou user stories nesse caso, né? E refletir sobre a arquitetura e o design adequado. O que isso significa, gente? Manter-se simples, isso não significa que você vai fazer de qualquer jeito. Essa é a ideia. Isso não significa que você vai fazer de qualquer jeito a implementação. Isso não significa que você vai fazer de qualquer jeito o levantamento, por exemplo, do seu cenário de testes. Isso não significa que você vai fazer de qualquer jeito a sua automação. Isso não significa que você vai descartar qualquer pensamento crítico em como vai ser a arquitetura do seu produto, a arquitetura dos seus testes. Não é isso. Mas é você dedicar o seu tempo para que possa analisar de fato, refletir sobre o problema que você quer solucionar e então ter uma solução, uma arquitetura que seja adequada. Percebe? Aí o que é interessante, gente? Aí parte da reflexão. Uma vez que nós, de fato, nos debruçamos em analisar user stories, por exemplo, passamos a entender mais os nossos produtos, e essa é uma tecla que eu sempre vou bater. Nós precisamos conhecer de fato nossos produtos, não só nível de negócio, mas tecnicamente. Uma vez que a gente faz isso, a gente pode ver a clareza do que do que nós estamos tentando resolver. Uma vez que nós temos a clareza, nós podemos propor designs adequados, processos adequados, arquiteturas adequadas e arquiteturas que sejam simples para aquele contexto. Entende? Então, a gente só pode se manter simples ou criar soluções simples se de fato nós conhecemos aquilo que nós estamos tendo contato. Se você não tem contato, o que você vai fazer? Você vai aplicar aquilo que você mais conhece para aquela realidade. E pode ser que aquilo que você mais conhece seja complexo demais para a sua realidade. Entende? Então, pensa nos sistemas complexos que você tinha comunicações de microserviços, e diferentes tipos de comunicações de RPC, HTTP, aí você tinha cache, você tinha banco. Aí você vai para um sistema mais simples, um monolito, que tem alguns endpoints somente. Aí você quer trazer todo o jeito que você faz automação, por exemplo, dentro daqueles microserviços, é BACT, é fila, toda a forma como você faz essas validações de comunicações, contratos para dentro de um monolito. Será que faz sentido você trazer tudo isso para esse contexto? Entende? Ou você, por exemplo, trabalhou em um projeto que tinha 10, 15 times rodando, então precisava de um processo que desse visibilidade da qualidade ou que travasse algumas coisas, porque é muita gente. Aí tu tinha que ter um Git flow, por exemplo, que é bem específico para, dado aquele contexto, as coisas funcionarem e mitigarem mais os riscos. Aí tu vai e muda para um time para um projeto que só tem 2 times. Aí você vai querer trazer aquele mesmo arcabouço? Será que faz sentido? Talvez o simples para aquele contexto era de um jeito, porque você analisou a arquitetura, analisou o projeto e você deu uma solução simples, um design adequado para aquilo. Mas uma vez que a gente não tem um contato, não conhece a matéria no qual nós estamos trabalhando, seja o nosso produto, seja o nosso processo, seja a nossa empresa, o nosso projeto em si, significa que a gente pode querer aplicar algo complexo que a gente veio lá de alguma experiência para algo que não faz sentido. Ou seja, não estamos mantendo simples. Por quê? Porque nós precisamos dedicar algum tempo analisando todos esses temas. Entende a ideia? Precisamos de um tempo adequado para analisar, de novo, as nossas histórias, o nosso produto. Gastar tempo com eles. Uma vez que a gente aprende com eles, a gente pode evoluir com eles, pegar experiências com eles, questionar eles, para que então a gente possa dar soluções adequadas. E essas soluções adequadas, elas vão se manter simples, dada aquela realidade. Percebe a ideia? Então a gente continua aqui. Isso não significa, ou seja, tudo isso que a gente comentou agora, que a equipe precisa
isso significa, na verdade, isso significa que a equipe pode precisar recorrer à área de negócios quando seus requisitos forem um pouco complexos e uma solução mais simples oferece o mesmo valor. Então a ideia aqui de novo, né? Uma vez que a gente tem um contato com aquele projeto, com aquelas funcionalidades, com o negócio que nós vamos desenvolver, manter-se simples significa que a gente pode, então, trabalhar junto com a área de negócio, junto com a área técnica, para a gente buscar entender, cara, esses requisitos aqui, nesse primeiro momento, estão muito complexos. Será que se a gente colocar uma solução mais simples inicialmente, não entrega um valor já? Aí depois a gente pode ir pensando como nós podemos ir melhorando. Essa não é a ideia de agilidade? Nós entregarmos partes incrementais e funcionais do nosso produto, não é algo muito complexo. Então isso consegue nos orientar até mesmo no valor das entregas que nós estamos fazendo ao longo das nossas sprints. Então a gente precisa de uma proatividade como QA. Por exemplo, você como QA está lá analisando uma user story e você deve analisar essa user story. E você percebe algo complexo. E que talvez se a gente quebrasse aquela user story ou extraísse alguns pontos dela, a gente entregaria um valor interessante. Mas a gente focaria numa simplicidade inicial e depois a gente entenderia se a gente poderia colocar mais complexidades para aquela user story ou não. Entende? Então é um exercício interessante que a gente pode fazer. Por exemplo, gente, vamos pensar aqui. A gente está dentro de um time e a gente está dentro de um e-commerce, estamos desenvolvendo esse e-commerce, já existe um MVP dele aqui dentro do nosso time. Só que agora chegou para a gente uma user story onde nós vamos trabalhar A gente precisa desenvolver um sistema de recomendação personalizado no checkout. O cara chegou no checkout, o cara precisa ver ali, antes de finalizar sua compra, algumas recomendações de produtos para que ele possa comprar produtos ali já mais fácil, né? Cara, eu vi um produto ali, quero comprar esse produto. Aí a gente começa a ler a user stories aqui, que é eu quero ver produtos recomendados, com base nas minhas compras, eu preciso ver esses produtos recomendados, e também no comportamento dos outros usuários, talvez possa ser interessante para mim, aí eu vou poder comprar algo que todo mundo está comprando que seja de grande valor e tal. Tudo isso, o benefício que eu tenho com isso, como usuário, o usuário tem, na verdade, né? Adicionar novos itens ao pedido antes mesmo de concluir a compra. Eu vou aumentar a satisfação dele, né? E vai aumentar a oferta também na loja. Aí eu vou ter recomendações personalizadas, ou seja, vou ter um back-end que ele vai ter na base de dados, vai coletar o histórico, né, de compra do usuário. Aí vai fazer uma chamada de RPC para um serviço específico de recomendação que identifica os produtos a serem visualizados. E esse serviço vai fazer a análise toda. Então, eu tenho um back-end core ali, como eu posso dizer assim, que vai se comunicar com outro microserviço que faz o tipo de recomendação, basicamente. Aí essas recomendações eu vou guardar num cache aqui. Basicamente a ideia, por 30 minutos, aqui vai ter em algum lugar. E as comunicações feitas de RPC, aí o banco vai ser no Mongo e etc. Né? Aí eu vou exibir lá no front-end as recomendações, eu vou dar feedback para o cliente, e aqui eu tenho alguns clientes, né, a quantidade de itens recomendados que tem que aparecer para mim, a quantidade de compras que eu devo utilizar como histórico para eu decidir essas análises, o cache, etc., tempo de resposta, de performance aqui, por exemplo, etc. Quando a gente olha essas stories, a gente vai pensar assim, Nathan, hoje a gente fez uma análise aqui do nosso produto, esse sistema de recomendação não existe. A gente precisa criar ele, esse sistema de recomendação. Então a gente vai ter que criar esse novo sistema. A gente vai ter que fazer uma adição no back-end que já existe. A gente vai ter que criar um cache, RPC, a comunicação é nova. No banco de dados, a gente precisa ver o que a gente precisa fazer ali para fazer as análises, se está tudo certo ou não. A gente precisa fazer algumas análises aqui, etc. Quando a gente olha para essa user story, por exemplo, ela parece ser grande, né? Aí vamos pensar, estamos dentro de uma sprint que vai ser realizada, de 2 semanas, por exemplo. Pô, bacana, será que daria para uma sprint? Só que quando a gente olha para a nossa sprint, vamos lá, quando a gente olha para a nossa sprint que a gente vai utilizar aqui, deixa eu fechar aqui, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa sprint 1, a gente já tem essas user stories aqui. E a estimativa, por exemplo, que deram para essas user stories é de 5 dias. Então, com 5 dias eu consigo entregar, pelo time que a gente tem, a gente consegue entregar essas 3 user stories. Agora se nós temos uma sprint de 2 semanas,
será se toda essa user story aqui a gente consegue entregar na última semana? Perguntas que a gente pode fazer. E se a gente conseguir quebrar essa user story? Se a gente conseguir quebrar essa história, será que entrega valor? Será se nesse primeiro momento, Nathan, a gente pode não se basear nos comportamentos do usuário? Cara, não quero me basear nos comportamentos do usuário. Quero basear apenas nas minhas compras e eu busco os produtos que fazem parte das categorias das compras que eu fiz. Então eu posso ter similaridades ali. Entrega algum valor? Pô, entrego. Ou o inverso. Nesse primeiro momento, não quero basear nas minhas compras, quero basear nas compras dos outros. Faz sentido? Então a gente vai eliminando, simplificando essa user story para entender o que a gente pode entregar de valor dada a nossa realidade, por exemplo. Precisa de cache? Será se a gente precisa desse microserviço de fato isolado? Ele vai crescer mais? Não vai crescer mais? Entende? A comunicação precisa de fato ser gRPC ou utilizar a mesma comunicação que nós já utilizamos, HTTP? A gente pode pensar em tudo isso, entende? Mas isso não é só nós como pensar, a gente como time, porque está falando de arquitetura aqui. Eu estou falando de qualidade também aqui. Então a gente olha para uma user story, a gente volta para aquele tema, né? A gente volta para uma user story a fim de que a gente pode recorrer então à área de negócios quando a gente entender, cara, tá muito complexo isso, gente. Será que a gente partir por essa solução aqui? Fica mais tranquilo? Entrega valor? Se a gente começar por ela, vamos manter simples? Porque isso ajuda a arquitetura, isso ajuda também a forma como nós vamos garantir a qualidade daquilo que nós vamos entregar. Entende? E para a gente finalizar aqui, por exemplo, né, essa última frase. Precisamos automatizar os testes de regressão, mas devemos reduzi-los ao nível mais básico possível para incentivar um feedback mais rápido. A gente sabe, por exemplo, que a gente tem todas essas histórias, a gente tem um sistema funcionando, a gente tem uma suíte de testes de regressão e a gente precisa, de fato, automatizar os testes de regressão. Mas não só isso, existem testes de regressão que são feitos manualmente. Só que esse teste de regressão manualmente está ocupando muito nosso tempo. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa automatizar todos esses testes de regressão. Só que não é só automatizar e colocar na camada de UI, porque isso é uma má prática. Mas a gente precisa quebrar eles em níveis do nosso sistema, em diversas camadas. Alguns vão ser UI, outros vão ser de API, outros vão ser de integração, outros vão ser de componente, outros vão ser instrumentados, vamos falar de mobile, por exemplo, ou outros vão ser unitários. Porque, como a gente sabe, cada vez mais que a gente desce no nível da camada, é mais rápido o feedback. Então nós precisamos de feedbacks mais rápidos. A gente precisa quebrar. Aí pense só, a gente precisa dessa solução. A gente está precisando dessa solução. Aí a pergunta é, a gente começa com essa complexidade toda? Ou, como ela vai dizer aqui, ó, mesmo os testes de fumaça simples podem ser suficientes para a automação de testes voltados para o negócio. Pode ser que, beleza, eu sei que nós precisamos seguir isso, perseguir isso. Mas vamos começar com testes de fumaça, que vão garantir aspectos funcionais importantes para a gente? Ou a gente pode começar com esse teste de fumaça, um sanity test, por exemplo, também, e ao mesmo tempo a gente começa com um teste de performance específico para X funcionalidade. Isso nos dá uma segurança daquilo que nós estamos entregando. Nós temos um teste, um sanity, smoke, nós temos um performance aqui, ok. Aí a gente vai perseguindo, a gente vê como a gente persegue depois o teste de regressão, como a gente quebra essas camadas, para a gente não atropelar e criar algo muito complexo, que depois vai ser difícil de dar a manutenção, por exemplo, ou que não vai dar interação entre o time, já que a gente precisa quebrar em N camadas. Então perceba, existe um problema, existem soluções, e a gente busca primeiramente as soluções que são simples e que entreguem valor. De novo, nós não queremos reduzir para a simplicidade e não entregar nenhum valor. Na verdade, a gente quer reduzir para a simplicidade, entregar o valor e a gente vai pivotando a cada decisão para entendermos qual é a simplicidade que deve ser seguida agora, para que isso não dê problema para a gente no futuro. Ou, aqui vamos finalizar aqui, os testes exploratórios podem ser usados para aprender sobre sua aplicação. Então, muitas vezes, se você utilizar testes exploratórios, isso tem muito mais valor, por exemplo, de você executar uma regressão que tem sempre os mesmos testes, nunca mais encontra um bug, está sempre caindo naquele princípio do pesticida, né? Não está trazendo mais nenhum resultado. Então pode ser que os testes exploratórios, que você tanto está ignorando, eles revelem problemas no seu produto. E isso pode ser uma forma simples de você aprender a sua aplicação, ao invés de você ter uma documentação também extensa que ninguém lê. Aí você tem
algo que você precisa manter, que é complexo demais, burocrático demais, não resolve o problema. E que talvez testes exploratórios poderiam ser a sua solução nesse momento. Então, gente, percebam, nós precisamos constantemente ter o contato com o nosso produto, nosso software, a fim de que a gente possa dar soluções adequadas e que essas soluções adequadas se mantenham simples. Nada de pegar algo complexo e já querer aplicar, porque isso pode atrapalhar ainda mais a solução que você está criando em todos os âmbitos que você está pensando. Então, se mantenha simples. E mais simples do que isso é só você clicar aqui em gostei, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar aqui as notificações para você receber vídeos. E por último, deixa um comentário aqui. Vamos, Natan, não sei, me ajuda a manter simples aqui, me ajuda como que eu posso pensar a nos manter simples. Natan, é isso, achei interessante. Dá um feedback aqui nos comentários também. E vejo você no próximo vídeo.